Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professora Larissa aqui de novo e vamos lá para mais uma aula, ok? Bom, se vocês lembram, nas aulas passadas a gente tem tratado muito sobre equações do primeiro grau, né? A gente começou resolvendo elas, depois a gente viu sistemas de equações do primeiro grau e depois a gente ainda viu como resolver elas geometricamente, né? No plano cartesiano. Agora, a gente vai começar um novo estudo que são as equações do segundo grau, ok? Gente, não tem nenhum mistério, tá bom? Vocês vão utilizar mais ou menos o mesmo raciocínio das equações do primeiro grau, só que agora do segundo grau, né? Que a gente vai estar estudando. Mas antes de começar realmente o estudo das equações do segundo grau, vou relembrar mais ou menos algumas coisas com vocês a respeito das do primeiro grau, ok? Para depois vocês passarem para o conceito das equações do segundo grau. Bom, como a gente pode ver aqui, essa daqui é uma equação, a gente fala que é uma equação genérica do primeiro grau, tá bom? É uma representação de uma equação genérica. Por quê? Porque normalmente as equações do primeiro grau têm essa forma. Como assim, Larissa? Não estou entendendo. Normalmente, ou pelo menos, né, a equação do primeiro grau tem que ter uma incógnita. O que é uma incógnita? Normalmente, a gente representa essa incógnita pelo x, não é mesmo? Que é aquele valor que a gente não conhece, que a gente quer descobrir. Resolver uma equação é descobrir o valor de x, né, que torna essa equação verdadeira, essa igualdade verdadeira. Então, x é a incógnita, tá? É o valor que a gente não sabe qual é. A e B a gente chama de coeficientes. Coeficientes são aqueles números que aparecem numa equação. Vamos ver um exemplo que fica mais fácil? Olha essa equação aqui. Vocês já viram várias equações parecidas com essa. Aqui a gente tem a incógnita, que é o x, e os coeficientes, que é o número 3, que acompanha, né, a incógnita x, e também o 5, que é um coeficiente ali sozinho, vamos dizer assim, ok? Então, lembrem-se disso. Numa equação, nós temos sempre uma incógnita e os coeficientes, que são os números, tá, dessa equação. Então, tranquilo. A mesma coisa nesse exemplo aqui, ó. Outra equação, vocês já viram várias equações como essa, onde nós temos uma incógnita, que é o x, e os coeficientes. Nesse caso, os coeficientes são o menos 4, lembre-se disso, de acompanhar o sinal do número, tá bom? Isso é muito importante. Então, o coeficiente é o menos 4 e o mais 2. Normalmente, quando é o sinal de mais, a gente não precisa falar mais 2, a gente fala só 2. Só quando é negativo, que é bom e que é imprescindível, né? Você tem que falar que é negativo, que é o menos 4. Tranquilo? Então, vou colocar aqui, ó, 3 e o 5, menos 4 e o 2 são os coeficientes e o x é a nossa incógnita. Ah, e uma coisa que eu estava até esquecendo de falar, muito importante. Por que essa daqui, lembrando que a gente está revisando a equação do primeiro grau, tá, gente? Por que essa daqui e esses exemplos são equações do primeiro grau? Por que a gente fala primeiro, né? Primeiro grau. Da onde vem isso? Bom, gente, primeiro grau lembra do expoente da incógnita, ok? Então, nesse caso, em equações do primeiro grau, o expoente da incógnita, o expoente do x, é sempre o quê? 1. Por mais que não apareça aqui, né? Qualquer número, gente, o número 5. O expoente que está escondido dele é o 1, né? 5 elevado a 1 é o próprio 5. Por isso que a gente não fica colocando 1 aqui em cima, 1, né? Mas, sempre quando o x estiver assim, ó, sozinho, significa que tem um expoente 1 ali. Assim como eu coloquei aqui, né? Normalmente, como eu já falei, a gente não representa o 1zinho aqui porque não precisa, mas você tem que lembrar que ele existe. E por isso, é uma equação do primeiro grau, ok? Bom, então isso já leva a gente a crer, né? A acreditar que a equação do segundo grau não é o expoente 1 que aparece, né? Olha só, na equação do segundo grau, o expoente da incógnita, né? O expoente do nosso x é o número 2. E por isso a gente chama ela de equação do segundo grau, beleza? E por que equação? Porque tem uma igualdade. Ok, gente? Vamos prosseguir então. Bom, eu coloquei aqui um exemplo para vocês verem de uma equação do segundo grau, ok? O exemplo é 2x ao quadrado mais 3 igual a 0. É uma equação porque tem uma igualdade e do segundo grau. Por quê? Porque o expoente da nossa incógnita é o número 2.
Então, professora, se o expoente for o 3, é uma equação o quê? Do terceiro grau. Se o expoente for 4, é uma equação do quarto grau, e assim por diante, ok, gente? Então, lembrem-se disso. O expoente da incógnita vai dizer de que é a nossa equação, se é do primeiro, do segundo, do terceiro, do 10º grau, ok? Mas agora a gente vai se atentar a estudar as equações do segundo grau. Nesse exemplo aqui que a gente tem, vamos identificar a incógnita e os coeficientes? Olha só, a incógnita é o x, tá bom, gente? Só o x, o quadrado não entra nele, tá bom? A incógnita é o valor que você quer descobrir. O que você quer descobrir? O x, tá bom? A incógnita. E quem são os coeficientes? É o número 2 e o número 3, beleza? Então, é isso. Eu quero que nessa primeira parte vocês saibam identificar e diferenciar uma equação do primeiro grau, né? Que são essas aqui que a gente viu, para uma equação do segundo grau. Lembrando que é só você analisar o expoente que está na incógnita, tá? E também quero que vocês saibam diferenciar o que é a incógnita e o que é o coeficiente, beleza? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Bom, coloquei aqui, gente, um exemplo de uma equação. Vocês podem me dizer aí uma equação do primeiro, do segundo, do terceiro grau. De que é essa equação? Qual o grau dessa equação? É 1, não é mesmo? O x não tem nenhum expoente, isso que significa que é x elevado a 1, não é mesmo? X elevado a 1, ou seja, uma equação do primeiro grau. Vamos resolver essa equação só para a gente relembrar? Gente, lembrando que para resolver uma equação é encontrar o valor de x, ou seja, o objetivo, né, ao longo do passo a passo da resolução, é você deixar o x isolado, sozinho, de um lado da equação, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar esse 2 para este lado aqui. Repete, né, o 5x igual a 7, o 2 passa para o outro lado negativo, né? Ele é positivo, passa negativo. Vamos resolver esse lado aqui, né? Ó, 7 menos 2 é 5, ok? E agora, o nosso objetivo é deixar o nosso x sozinho, o nosso x isolado. Então, vou deixar ele sozinho aqui. E este 5 passa para o outro lado da nossa igualdade, para o outro lado da nossa equação, dividindo. Por quê? Porque desse lado ele estava multiplicando. Quando ele passa para o outro lado, ele passa pela sua operação inversa. Qual a operação inversa da multiplicação? A divisão, ok? Assim como o mais 2 passou para cá como menos 2, porque a operação inversa da soma é a diferença. A operação inversa da multiplicação é a divisão, ok? X igual a 5 dividido por 5. Então, x é igual a 1, beleza? Então, essa é a resposta, né, da nossa equação. Se a gente pegar esse x igual a 1 e substituir aqui nessa equação, isso aqui tem que ser verdade. Vamos ver? Olha, 5 vezes o x é quem? 1, acabamos de descobrir. Então, é 5 vezes 1 mais 2 tem que ser igual a 7. 5 vezes 1 é 5, mais 2 igual a 7. 5 mais 2 é 7, que é igual a 7. Então, ok, isso é verdade, a nossa resposta está certa. Então, é até bom, quando vocês forem resolver uma equação, vocês conferirem, pegar o resultado e substituir na equação, para ver se você vai chegar numa verdade. Se você chegar aqui no que 8 é igual a 7, é porque o seu resultado está errado, ok? Então, você tem que chegar numa verdade, numa igualdade. Se você não chegar, é porque o seu resultado está errado, tá bom? Bom, agora, mais uma característica muito importante, tá bom? Das equações que a gente vai ver. Repararam que neste exemplo a gente encontrou uma resposta para a nossa equação? A gente encontrou um valor como solução da equação. Por quê, gente? Por que a gente encontrou apenas um valor? Porque essa daqui é uma equação do primeiro grau. As equações do primeiro grau só têm uma resposta. Diferente das equações do segundo grau. As equações do segundo grau têm duas respostas. Vocês vão encontrar dois valores para estar, né,
assumindo como verdade essa equação, essa igualdade. Aqui, vamos ver isso agora, que vai ficar mais claro para vocês nesse exemplo aqui. Essa aqui é uma equação do segundo grau, porque, né, o expoente é 2, tá? X elevado ao quadrado menos 4 igual a zero. Bom, como eu já falei, vamos tentar resolver agora essa equação fazendo o quê? Deixando o x isolado, deixando o x sozinho, ok? Então, primeiramente, a gente começa aqui ó, com x ao quadrado. Eu vou passar o menos 4 para o outro lado e vai ficar como mais 4. Que eu não preciso colocar o sinal, né, gente? Mais 4. Bom, vamos tentar ver agora. A gente tem que tentar deixar esse x aqui sozinho, mas tem esse quadrado aqui, né, meio que para atrapalhar a gente. Mas presta atenção. Que número que elevado ao quadrado dá 4? Vamos pensar dessa forma? Que número que eu elevo ao quadrado e que dá 4? Bom, é o número 2, não é mesmo? Olha só, 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, não é mesmo? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, se eu colocar o 2 aqui no lugar do x, eu vou ter 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, a gente achou que x pode ser o número 2, não é mesmo? Olha que simples. Já encontrei a resposta da minha equação, não é mesmo? Se o x for 2, essa igualdade aqui é verdadeira. 2 ao quadrado é igual a 4. Belezinha. Mas lembra que eu falei para vocês que uma equação do segundo grau sempre vai ter duas respostas? Então, que outro número que se eu elevar ao quadrado, eu vou obter o número 4? Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Se eu fizer menos 2 ao quadrado, dificultei um pouquinho, né? Mas olha só, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, ok? Eu estou multiplicando menos 2 por ele mesmo 2 vezes. Então, menos com menos na multiplicação dá mais, não é mesmo? 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, se eu pegar o menos 2 e elevar ao quadrado, eu também vou ter 4. Então, o nosso x também pode ser o número menos 2. Se você não entendeu, pausa o vídeo, volta um pouquinho, tá bom? Presta atenção. 2 ao quadrado, aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. Só que menos 2 ao quadrado também é 4. Então, numa equação do segundo grau, nós vamos ter sempre duas respostas. E, normalmente, serão o mesmo número, só que com sinais opostos. Beleza, gente? Então, lembra disso. Numa equação do segundo grau, a gente tem duas respostas. Normalmente, vai ser o mesmo número, só que com sinais opostos. O mais 2 e o menos 2. Vamos fazer o próximo exemplo para vocês aprenderem melhor. Olha só, temos mais um exemplo, aqui mais uma equação do segundo grau, porque, vou repetir isso toda hora para vocês lembrarem, porque a nossa incógnita está elevada ao quadrado. Quais são os coeficientes? 3 e menos 27, ok? Vamos resolver essa equação, primeiramente, com o objetivo de deixar o x de um lado da equação sozinho, ok? Olha, 3x ao quadrado é igual. O menos 27, vou passar para cá, fica positivo, ok? Esse 3 está multiplicando o x. Eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Beleza? Olha só. Então, vou colocar aqui mesmo. X ao quadrado é igual. 27 dividido por 3 dá 9. Ok? Então, chegamos aqui que x ao quadrado é igual a 9. Bom, gente, agora vamos pensar. Se eu pegar o 3, o número 3, e elevar ao quadrado, eu vou ter 3 vezes 3, que é 9. Então, se o x for o número 3, vai ficar 3 ao quadrado, que é igual a 9. Ou seja, o x, já encontramos aqui um valor que soluciona a nossa equação. E da mesma forma que a gente fez na anterior, se eu pegar o menos 3 e elevar ao quadrado,
eu vou ter menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, na multiplicação, a gente tem o quê? Mais 3 vezes 3, 9. Ou seja, se o x for menos 3, vai ser menos 3 ao quadrado, que também dá 9, né? Que também soluciona a nossa equação. Então, o menos 3 também é a resposta para o nosso problema. Tranquilo, gente? Mas agora eu vou passar, agora no finalzinho dessa aula, eu vou passar um outro jeito de vocês estarem resolvendo isso também, beleza? Olha só. Quando a gente passa, vamos supor, igual aqui quando eu fiz, eu passei o 3 para o outro lado dividindo, não é mesmo? Aqui ele estava multiplicando e eu passei para o outro lado dividindo. Porque quando a gente passa para o outro lado da igualdade, a gente passa com a operação inversa, como eu falei anteriormente para vocês. Da mesma forma, quando a gente chega aqui nesse estágio, a gente consegue passar esse 2 para o outro lado. Como, Larissa? Dividindo, multiplicando, somando, subtraindo, como? Bom, qual é essa operação que a gente está fazendo aqui? Não é a potenciação? Não é uma potência? Qual é a operação inversa da potência? Se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora. A operação inversa da potência é a radiciação, é a raiz, ok? Então, se eu passar esse 2 para o lado de cá, eu vou passar ele, que antes era uma potência, em forma de raiz quadrada, ok? Então, olha o que vai acontecer. Olha que interessante, gente. Eu consegui tirar o meu 2 daqui, passando ele para lá, em forma de raiz, beleza? E sempre que você fizer isso, sempre quando você passar o 2, tá bom, gente? O 2, para o outro lado, em forma de raiz quadrada, ele vai vir acompanhado de um mais e de um menos. Você vai entender isso melhor, tá bom? Então, lembra disso. Passou para o outro lado, você passa em forma de raiz, tá bom? A operação contrária, a operação inversa, né? Da potenciação é a radiciação, que é a raiz. E como é 2, raiz quadrada, beleza? E sempre acompanhando o sinal de mais e menos. Quem é raiz de 9? É o número 3, não é? 3 vezes 3 é 9. Então, qual foi a nossa resposta? X é igual a mais ou menos 3, que foi as respostas que a gente tinha encontrado também anteriormente. X igual a 3 ou x igual a menos 3. Tranquilo, pessoal? Então, lembra disso. Nas equações do segundo grau, para vocês resolverem mais rapidinho, é só passar o 2 para lá em forma de raiz e encontrar a raiz desse número. Tranquilo? E lembra sempre que você precisa ter duas respostas. Ok? Então é isso, vou finalizando a aula por aqui. Essa aula é muito importante para introduzir esse conceito de equação do segundo grau para vocês. Qualquer coisa, volta um pouquinho, tentem fazer os exercícios que eu deixei lá na plataforma e tirem as dúvidas no dia da nossa aula online. Tchau, pessoal!